Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um estudo de célula da nossa série Vozes. E hoje o estudo está poderoso e vai ministrar na nossa vida de uma forma sobrenatural. E nós vamos começar com esse texto de 1 Samuel, capítulo 3, o versículo 1 e os demais. Samuel ainda era menino e enquanto ele ainda era menino, ele ainda não conseguia ouvir corretamente a voz de Deus. E naqueles dias, as mensagens que vinham do Senhor, as visões eram raríssimas, elas eram difíceis de acontecer. Mas o Senhor chamou a Samuel. E quando Samuel ouviu aquela voz, ele não conseguiu entender que aquilo era a voz de Deus chamando por ele. E ele respondeu: estou aqui, mas ele pensou que era Eli, o profeta que estava chamando por ele. E ele foi até Eli e perguntou. E Eli disse a ele: eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. E isso aconteceu por 3 vezes, porque ele ainda não conseguia discernir, ouvir a voz de Deus com clareza. Ele não sabia que aquela era a voz de Deus chamando por ele. E talvez muitos de nós estejamos assim também, sem conseguir discernir qual é a voz de Deus. Nós estamos falando nessa série Vozes, porque são muitas as vozes. Nós aprendemos na anterior que não existe nenhuma voz sem sentido, sem um propósito e sem um objetivo. E hoje nós vamos aprender que nós precisamos ouvir a voz de Deus para ter uma identidade correta de quem eu sou, do que eu posso e onde eu estou em Cristo. Porque à medida que você entregou a sua vida para Jesus, você passa a ter uma nova identidade. Você não passa mais a caminhar do mesmo modo, você se torna uma nova pessoa. E como é que eu vou ficar mais sensível à voz de Deus? À medida que eu entreguei a minha vida para Jesus, nasci de novo e estou nessa caminhada. Assim como nós precisamos formar uma nova mentalidade, porque essa nova mentalidade vai compor um novo comportamento. E esses novos comportamentos que nós vamos desenvolver vai gerar também novos hábitos. Então a nossa mentalidade precisa ser a mentalidade do reino, a mentalidade da palavra de Deus, aquilo que Deus diz que nós somos, que nós podemos e onde nós estamos. E quando nós passamos a limpar a nossa mente pela palavra, nós passamos a ter também um novo comportamento, novos hábitos. Nós não continuamos com aquele mesmo estilo de vida e nem precisa alguém chegar para você para dizer isso pode, isso não pode. Por quê? Porque o primeiro ponto, como está escrito aí, é a nossa devocional. O que é a devocional? Devocional é o nosso tempo de leitura da palavra, de meditação na palavra, de ouvir a voz de Deus, de ouvir uma música de adoração, de louvor e de ficar ali aguardando aquilo que Deus quer falar conosco. E pela palavra, nós meditamos nessa palavra, extraindo de que forma eu posso aplicar aquela palavra, que lição eu posso extrair daquela palavra para a minha vida, como eu posso aplicar aquela palavra no meu dia a dia, o que Deus está falando por intermédio dessa palavra que eu li. E a segunda forma é por meio de oração e jejum. Por que nós precisamos de oração e jejum? Porque se Jesus, que era o Filho de Deus, ele constantemente estava a sós para falar com Deus, para orar a Deus, quanto mais nós precisamos muito mais ter uma vida de oração. A oração precisa ser um estilo de vida. E o jejum também. Jesus, quando ele iniciou o ministério dele, ele fez um propósito de jejum de 40 dias, ele foi para o deserto, ele jejuou. E nós que estamos aqui também precisamos entrar nesse propósito do jejum para ter claro a voz de Deus na nossa vida. E a terceira coisa que nós precisamos é ministrar a palavra de Deus com ousadia.
Ainda que você esteja ministrando para você próprio, você vai declarar para você mesmo: você é mais do que vencedora, você é mais do que vencedor. Deus te chamou, Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe para que você fosse um servo abençoado, para que você pudesse alcançar outras pessoas. Quando você estender as mãos sobre as pessoas, elas vão ficar curadas. Você vai ser muito abençoado para abençoar outras famílias. Então você começa a declarar com ousadia sobre a sua vida, sobre a vida dos demais, da sua família, da sua casa, do seu trabalho, da sua faculdade. Ministrar com ousadia, que é tomar posse dessa palavra para a sua vida, porque a Bíblia não é mais um livro que existe, ela é a palavra de Deus. E a generosidade extravagante, que é você ser um abençoador, alguém que se importa com a necessidade do outro e investe na vida de outras pessoas. Você não está pensando só no seu umbigo, só em você, só na sua casa, na sua família, no seu bolso, mas você está também pensando no seu próximo, tal como fala na parábola do samaritano, que havia o sacerdote, que era um homem religioso, que estava descendo de Jerusalém, provavelmente saiu do templo. Havia também o levita, que passava pelo mesmo local, que viram aquele homem caído, mas não deram atenção para ele. Mas o samaritano, que era alguém que não era considerado bem visto na época, foi quem ajudou aquele homem na beira do caminho, que os assaltantes tinham maltratado dele, roubado, enfim. Ele estava ali caído, precisando de auxílio, de ajuda, e o samaritano foi quem ajudou. Então nós fomos chamados para ser como aquele samaritano que ajudou o seu próximo. E nós precisamos a cada dia nos ampliar e fazer aquilo que Deus quer. Quem Deus diz que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E nós amamos a palavra de Deus porque ela norteia os nossos passos, ela indica o caminho que nós precisamos andar, ela nos anima, ela nos fortalece, ela nos ensina, ela molda o nosso caráter, ela nos ajuda, nos fortalece, ela nos faz conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é importantíssima. Nós não podemos dizer que somos cristãos e viver separados da palavra de Deus. Tudo que Jesus fazia, ele estava respaldado pelo que Deus falava. Ele estava respaldado pelo que as profecias diziam. Ele estava respaldado nas Escrituras. E nós, como filhos de Deus, também precisamos ter esse mesmo respaldo da palavra na nossa vida. Quem somos em Cristo? Em 1 Coríntios 5,17 fala que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você pode até estar se perguntando, mas como tudo se fez novo? Eu estou vendo ainda tantas coisas velhas em mim, e eu quero te dizer hoje, é sua responsabilidade remover as coisas velhas da sua vida, e você só vai conseguir fazer isso a partir de uma experiência com Cristo, buscando pela presença dele, pelo poder dele, pelo sobrenatural dele, pelo Espírito Santo. E é o Espírito do vivo Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que vai trazer as mudanças necessárias para a tua vida, para que ela seja agradável ao Senhor. E é o propósito dele realizar isso na tua vida. Quem eu sou no reino de Deus? Você é muito importante no reino de Deus. Tenha uma visão de reino, que Deus ama você. Em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele tem um propósito para cada um de nós, de que a gente não pereça, mas que tenhamos a vida eterna. Então é isso que você é no reino de Deus, um filho amado, por quem Deus enviou o seu próprio Filho para substituir você e tomar a sua dor, o seu pecado, e te dar a salvação. Quem eu sou em Cristo? Eu sou aceito por Cristo. Lá em João 1,12 fala que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. Então diga, eu sou filho de Deus. Em João 15:15, fala que como discípulo nós somos amigos de Jesus Cristo. Ele fala que nós não somos mais servos, nós somos amigos. E como é que você conversa com um amigo? Com indiferença, com estranheza? Não, você é alguém próximo, alguém que troca diálogo, que estabelece relacionamento, que procura, que está o tempo todo ali buscando aquela pessoa, porque ela é amiga. E assim nós precisamos desenvolver esse mesmo nível de relacionamento com Deus, com Cristo, que Ele seja esse nosso amigo, onde em qualquer circunstância você possa sempre contar com Ele. E para finalizar essa palavra, eu quero te dizer que nós não temos tempo a perder, nós temos um período de vida limitado. Nós não vamos viver aqui nessa terra para sempre, nós temos um período de vida limitado e nós precisamos entender que nós temos também uma oposição externa, porque lá em João 10:10 está escrito que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir, mas Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, nós devemos viver com urgência. Como assim viver com urgência? Viver cada dia como se ele fosse o último. Então você não pode, nesse dia de amanhã ou no dia de hoje, ser alguém que está procrastinando, deixando para depois a tua vida com Deus, a tua intimidade, que está negligenciando o teu relacionamento com Deus. Você precisa ter um relacionamento íntimo com Deus e não viver distraído com tantas outras coisas, porque no período que nós estamos vivendo, nós podemos ainda estar distraídos com muitas coisas, com televisão, com séries, com celular, enfim, com muitas outras coisas, ou não fazendo simplesmente nada. Mas com o que você tem, eu quero te dizer que a sua voz, ela não está presa, a sua voz não está em isolamento social, a sua voz é uma trombeta, é um instrumento de Deus para proclamar a verdade dele, para transformar outras vidas, para alcançar o teu amigo, o teu colega de faculdade, para alcançar a pessoa do seu trabalho, para contagiar com aquilo que Deus já fez na tua vida. Você não precisa ser perfeito, perfeita, porque Deus está trabalhando na tua vida. Mas o que Deus quer de você é uma entrega completa, que você busque. Lá em Mateus 6,33 diz exatamente isso: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos o reino de Deus, que Ele ocupa esse primeiro lugar. O que é esse primeiro lugar? Eu vou abandonar tudo e viver só lendo a Bíblia? Não. Você vai ser um excelente profissional, como advogado, como médico, como professor, como coach. Na área que você atuar profissionalmente, você vai ter a excelência do reino, a excelência de Cristo. Você vai ter um caráter exemplar, modelo, alguém que seja uma referência naquilo que você faz, porque o seu testemunho é que vai impactar vidas, impactar pessoas. Não é o seu discurso, mas é o seu testemunho, é a sua maneira de viver, o seu estilo de vida que vai impactar outras pessoas. E quanto mais você puder alcançar lugares altos, mais pessoas você alcançará no teu entorno, no teu contágio social. Que o Senhor, durante esse tempo, te fortaleça, te amplie, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer a luz dEle sobre a tua vida e te dê paz.